Como potencializar resultados de protocolos estéticos através da entrega inteligente de ativos? Tem muita gente achando que drug delivery é simplesmente aplicar uma fórmula sobre a pele e torcer para o ativo fazer efeito. E hoje a gente vai ver que não é bem assim, tem muitos pontos a serem levados em consideração na hora de escolher qual a formulação ideal para o seu protocolo de estética. Meu nome é Dimas, eu sou farmacêutico magistral, eu trabalho há 25 anos com farmácia de manipulação, sou especialista em farmácia estética, venho desenvolvendo protocolos personalizados para estética e os drug deliveries são um dos mais versáteis, mais interessantes, com os resultados mais inovadores. Então a gente primeiro tem que entender o que é um drug delivery. Drug Delivery System é um sistema de entrega de medicamentos, a tradução literal. A farmácia estuda profundamente, através da farmacotécnica e através da farmacocinética, como que esses produtos são entregues, como esses medicamentos são entregues. E das mais diferentes formas, desde um comprimido, uma cápsula, se for revestido, ele já tem uma entrega modificada. Se é um produto dermatológico, que é aplicado sobre a pele, se é um produto transdérmico, que ele é aplicado sobre a pele e vai para a corrente sanguínea, por exemplo, um hormônio. Então, cada um deles é um estudo diferente da entrega do ativo. Então, quando a gente fala em estética, os Drug Delivery Systems, eles ficaram muito famosos por serem, digamos assim, fórmulas concentradas de ativos com uma função específica. E quando a gente fala na estética, a gente fala num local específico. Então, por exemplo, rosto. Se eu estou fazendo um microagulhamento facial e eu quero aplicar uma fórmula que ele vai potencializar o efeito do meu microagulhamento, eu quero que aquela fórmula tenha efeito na área onde eu estou aplicando. Eu não quero que ela tenha um efeito no meu corpo inteiro. Então a gente precisa entender que as formulações elas têm que ter ação dermatológica, uma ação especificamente aonde ela é aplicada. E outra dúvida, pode ser aplicado em pele aberta, por exemplo, o microagulhamento que forma microcanais, um laser fracionado que também forma microcanais. Sim, pode e deve, e justamente é desejado que o ativo tenha uma permeação facilitada através desses procedimentos. Justamente essas formulações foram desenvolvidas para serem associadas com procedimentos, que pode ser microagulhamento, laser, uma radiofrequência microagulhada, tem diversos, eletroporação, então são muitos os protocolos onde a gente pode utilizar. Porém, a gente precisa entender qual é a maior dificuldade quando a gente fala em drug delivery. E qual o problema de um drug delivery na estética? O problema é que o ativo ele precisa chegar no alvo dele, que normalmente é na derme, pode ser na epiderme, dependendo de onde eu quero chegar. Porém, o nosso extrato córneo é a nossa primeira barreira, é uma barreira natural do nosso corpo. Ela impede tanto a saída de substâncias do nosso corpo, por exemplo, água, perda de água transepidermal. Ela impede essa perda. E ela também impede a entrada de substâncias que são fora do nosso corpo. Por exemplo, micro-organismos e outro exemplo são as substâncias que a gente quer que permeiem e que façam o drug delivery. Então, o extrato córneo é um dos grandes problemas quando a gente pensa em drug delivery estético. Então, a gente precisa ultrapassar essa barreira. Como é que a gente vai ultrapassar essa barreira? Primeiro, o próprio protocolo, muitas vezes, ele já abre a pele, já abre microcanais, por exemplo, microagulhamento. Laser fracionado, ele abre microcanais e a gente consegue colocar os ativos que vão ter uma permeação já maior através desses microcanais. Às vezes a gente precisa utilizar substâncias excipientes, digamos assim, na nossa formulação, que vão promover o aumento da permeação. Então, o que acontece? Existem substâncias que naturalmente têm uma facilidade de permear. Tem outras substâncias já mais difíceis de permear pelo extrato córneo. Então, quais as mais fáceis? Substâncias lipossolúveis do que substâncias hidrossolúveis. Os hidrossolúveis, eles
praticamente não permeiam nada. E quanto mais lipossolúvel, mais fácil de permear. E tem mais uma outra característica que também facilita a permeação. É o tamanho da molécula. Se é uma molécula muito pequena, ela vai permear muito mais fácil do que uma molécula grande. Então, quando a gente pensa num procedimento estético, a gente precisa entender qual é o objetivo dele. Então, se eu quero tratar manchas, se eu quero atuar fazer um clareamento, então eu preciso atuar no melanócito. O melanócito, ele está na epiderme. Então eu tenho que ter uma permeação simplesmente do extrato córneo para a epiderme. Agora, quando eu falo em colágeno, em ácido hialurônico, quando a gente fala em elastina, a gente fala em derme, porque as células que produzem o colágeno são os fibroblastos, estão na derme. Então, o drug delivery ele precisa chegar especificamente no local onde é desejado. E esse estudo ele faz parte do protocolo. Por isso que o protocolo ele tem que ser com a fórmula correta. Não adianta a gente usar uma fórmula com o protocolo errado ou a fórmula errada para o protocolo certo. A gente sempre tem que entender que a fórmula ela anda junto com o protocolo. Então o tratamento ele é feito e a fórmula é desenvolvida para aquele tratamento específico. Como que funciona uma permeação na pele? Então, a gente basicamente tem duas maneiras, que é a permeação cutânea, que o ativo se infiltra e atinge a epiderme, derme e a hipoderme. Então, nessa permeação, ela é de duas maneiras, transepidermal ou através dos poros. E também tem a absorção, que o ativo daí chega na corrente sanguínea, causando efeito sistêmico. Isso não é desejado quando a gente fala em estética. Quando a gente fala em procedimentos estéticos, a gente quer que o ativo fique naquele local onde ele foi aplicado. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um microagulhamento facial, eu quero que o ativo fique na face. Eu não quero que ele vá para a corrente sanguínea ter um efeito sistêmico. Então, o que é a absorção? Quando que é desejável uma absorção sistêmica? Por exemplo, um hormônio transdérmico. Então, eu quero aplicar na pele um produto que vá para a corrente sanguínea e tenha um efeito sistêmico, por exemplo, esses hormônios. Não é o caso do que a gente está falando agora. Eu quero que ele chegue ou na derme ou na epiderme, de acordo com o alvo, de acordo com o objetivo do meu protocolo. Então, a permeação cutânea pode ser transepidermal ou pode ser através dos poros. Então, transepidermal ela pode ser tanto intercelular, passando por meio dos corneócitos. Os corneócitos são as células que compõem o extrato córneo. Tanto pode ser transcelular, que daí ela atravessa os corneócitos. Então, ela entra no corneócito e chega até a epiderme. Já via poros tem duas maneiras, que pode ser transglandular, então ela entra pela glândula sudorípara, ou então transfolicular, através de um folículo piloso. Então, tanto transepidermal quanto pelos poros, a gente consegue uma permeação efetiva. Então, são dois mecanismos que são desdobrados em quatro, porém, são os mecanismos que a gente consegue chegar no alvo quando a gente fala em tratamento dermatológico. Bom, agora a gente vai entender quando utilizar. Primeiro, o microagulhamento é um dos protocolos mais conhecidos, mais utilizados e mais difundidos. E é um de todos esses aqui, é o mais antigo. Então, o microagulhamento ele consiste na microperfuração através de microagulhas, formando microcanais, e esses microcanais eles vão facilitar a permeação dos ativos. Existem muitas técnicas diferentes, muitas maneiras de fazer o procedimento, de aplicar o drug delivery. Tem professores que recomendam aplicar primeiro o drug delivery e depois microagulhar com ele usando para deslizar. Tem outros que já preferem primeiro microagulhar e depois aplicar o drug delivery. Eu
eu acho que é melhor sempre o primeiro exemplo. A gente primeiro aplica o drug delivery e microagulha por cima, porque com isso a gente também já está facilitando a permeação, a gente já está, de certa maneira, empurrando o drug delivery, então a gente consegue ter uma melhor permeação. Laser. Não são todos os lasers que a gente consegue fazer microagulhamento. Então, principalmente os lasers fracionados, eles promovem os microcanais. Então, um laser de CO2 fracionado, por exemplo, ele é excelente para fazer drug delivery. Já um laser de Lavian, por exemplo, ele não faz um fracionamento completo, ele é meio fracionado, por isso que a entrega ela não é tão completa, mas ele promove, ele abre a pele, a gente consegue fazer o drug delivery, só que não tão eficientemente quanto um CO2 fracionado, por exemplo, ou outros lasers fracionados. Eletroporação já é uma tecnologia mais recente, onde através de impulsos elétricos a pele abre poros, principalmente canais de aquaporina, e justamente as substâncias que são hidrofílicas elas conseguem permear com mais facilidade. Então é uma tecnologia muito interessante, muito legal, que a gente não precisa, digamos, invadir, né? A gente não precisa fazer nenhum microcanal, a própria pele abre o microcanal através de impulsos elétricos, e a gente consegue fazer um drug delivery com essa eletroporação. E também os procedimentos regenerativos. Então a gente pensa assim, limpeza de pele, a gente pensa em diversos procedimentos, preparação de pele, peelings preparativos, então a gente peelings que não são agressivos, né? Então a gente consegue também associar com outros procedimentos que a gente precisa entregar um ativo numa camada mais específica da pele. Então, primeira coisa é a gente ter em mente qual é o protocolo que eu vou realizar, qual é o procedimento que eu vou realizar e desenhar todo o tratamento do paciente já pensando nisso. Não, você, porque o microagulhamento a gente não faz uma sessão, a gente faz 5 a 6 sessões, laser também. Só que entre essas sessões a gente pode intercalar com algum outro protocolo estético, mas isso é muito individual. Esse desenho é na anamnese do paciente, mas a gente tem que levar em consideração, sim, quando for decidir qual que é o melhor drug delivery para utilizar em cada momento. Bom, agora a gente já entendeu um pouco mais sobre os drug deliveries, aonde usar, de que forma, e agora vamos pensar em como escolher os ativos. Existem muitas maneiras da gente pensar um drug delivery. Então a gente pode primeiro pensar em ativos referência, porque está em alta, tem ativos que são famosos. Então hoje é muito famoso o peptídeo de cobre, o GHK cobre. Então desenvolvemos drug deliveries com ele, tanto para face quanto para capilar. Então a gente pode pensar em fórmulas pelo ativo. Todos esses ali, microbotox, exossomo, PDRN, são ativos de referência. Em algum momento eles estiveram em alta, né? Continuam funcionando muito bem. Então a gente pensa, primeiro pensa no ativo, mas o que eu acho mais interessante? A gente pensar em qual tratamento que o paciente precisa. E em cima do tratamento, a gente utilizar o drug delivery específico para aquele caso. Então, temos mesclas, por exemplo, clareadoras. Então, é uma associação de despigmentantes. Eu quero tratar manchas. E interessante que quando eu trato mancha, eu posso tratar melasma dérmico. Por quê? Porque o melasma dérmico é quando a melanina ela sai da epiderme e vai para a derme. Então, o peeling não vai resolver um melasma dérmico. A gente precisa utilizar drug deliveries que cheguem até a derme. A gente pode utilizar também intradermoterapia. Intradermoterapia é outro caso. A gente não trabalha com intradermoterapia, precisa ser formulações estéreis, então elas precisam ser injetáveis. E esses produtos aqui, todos que a gente está falando, eles não precisam ser estéreo, porque a gente não está injetando.
A gente, por mais que tenha um microagulhamento, a gente não está injetando nada. A aplicação é dermatológica. Por causa disso, ele não precisa ser estéreo. Então, quando a gente fala em clareamento, a gente pode pensar em usar um microagulhamento clareador, com essa mescla clareadora, e intercalar com uma intradermoterapia clareadora também. Isso potencializa o resultado do tratamento dos nossos pacientes. E também, se quiser ir mais além, a gente pode pensar em peelings clareadores. Sim, existem vários. Então, quando a gente pensa assim, aquele paciente precisa de um tratamento clareador, então já direciona todas as formulações, todos os drug delivery, todo o tratamento em cima daquilo. Então existem diversas opções. Íntimo, capilar, sobrancelhas, estrias, marcas de cicatrizes de acne, flacidez, labial, a hidraglose é muito utilizado. Então, quando a gente escolhe o ativo, a gente precisa levar em consideração qual a estratégia que eu vou usar no consultório, se vai ser um laser, se vai ser microagulhamento, o que a precisa, qual é o tratamento que a pele dele pede, e em cima disso a gente vai montando o quebra-cabeça, que é o desenho do tratamento dele. Então, a gente, em cima disso, a gente consegue agora entender que drug delivery não é somente um ativo, é uma estratégia. E ela deve ser desenvolvida juntamente com o tratamento. Ela não pode ser deslocada do tratamento, ela tem que ter a ver com qual procedimento o paciente precisa, qual protocolo o paciente precisa. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links lá da Manipura Farmácia. A gente tem uma linha completa de drug deliveries, tem muitas formulações, vocês podem entrar lá e conhecer mais profundamente as nossas opções de drug delivery. Se você gostou, já segue aqui, já curte, dá o joinha, segue a gente que eu vou colocar mais estudos e mais materiais sobre protocolos estéticos e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.